Então, Malvina, você pode fazer a nossa oração? Vou fazer sim, obrigada. Mestre Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que nos deste, Mestre Jesus. Peço a ti, ilumine nossos lares, os lares dos nossos amigos, levando a saúde, a paz a todos. Te peço, Jesus, por aqueles que estão nas ruas neste momento, sofrendo, com frio, com fome, que eles sejam, Jesus, alcançados por alguém que tem amor no coração e possa socorrê-lo neste momento, levando uma sopa quentinha, um agasalho, uma palavra para confortá-los. Leva, Jesus, esse consolo a todos. Peço que nesse instante os espíritos amigos visitem os hospitais, levando uma energia boa, energia de amor e de cura para todos aqueles que já estão sem esperança. Mestre Jesus, visita os lares dos idosos, os presídios, os lares das crianças abandonadas. Te peço, Senhor, pelos cegos, pelos estropiados, pelos enlouquecidos, que a tua luz possa chegar até eles e acalmar o coração, e que todos possam ficar bem, dar as mãos e agradecer a ti, Mestre Jesus. Eu te agradeço pelo meu dia de hoje, por tudo que me deste. Nesse instante, estou agradecida a ti, Jesus, e ao Pai Celestial, que é o Criador de nós e de todas as coisas da terra. Obrigada. Esteja conosco, hoje e agora, por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada eu. Vamos lá. Então, nós estamos estudando esse capítulo, que é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ontem foi a Rosalva que falou. Ela falou sobre não creiais. Ela falou vários itens, né? Vários. Sobre a missão dos profetas, para não acreditar em todos os espíritos. E aí nós vamos ver o que os espíritos falam a respeito dos falsos profetas. Então, item 8. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de uma fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam atos, né, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus, porque nós precisamos de ter critérios para podermos fazer nossas análises. Mas aí você está julgando a pessoa,
Mas nós temos capacidade de julgamento, né? Nós não podemos fazer julgamentos vãos, sem fundamento nenhum. Mas se fosse assim, nós não teríamos, nós não teríamos esse dom de Deus de saber o que é o bem, o que é o mal, conforme a nossa consciência ela vai se expandindo, nós vamos também aumentando a nossa capacidade de compreensão da lei de Deus. E então avaliar, né? Desconfiai, porém, das palavras melífluas, melífluas é cheia de mel, né? Aquela pessoa melosa que a gente fala, né? Desconfiai dos escribas e dos fariseus. Quantos escribas e quantos fariseus estão dentro do movimento espírita? Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Não é? Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não. O Cristo não está entre esses. Porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão acima e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Então, a brandura é um estado de alma perene, não é só aquele verniz, né? Tem um texto aqui no Evangelho, a afabilidade e a doçura, né? Então, a pessoa que realmente é afável, ela é sempre. Não significa que lá um dia ou outro a pessoa perca o controle, mas ela tem que, para que ela perca, vamos dizer assim, o controle das suas sensações e às vezes, né, ela precisa de um estímulo forte de fora para dentro. Não é aquela pessoa cheia de mel, mas é um mel que não é real. Na verdade, ela é cheia de fel dentro dela. Então, qualquer contrariedade ela já, né, mostra. Então, os brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem, aquelas pessoas que trabalham no bem e que nunca se cansam de falar o que elas entendem que seja o melhor, né? Os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Olha aqui na fronte. Lembra que eu falei do lóbulo frontal? A gente tem estudado, né? Então, nas igrejas, nas religiões, quando eles vão benzer uma criança, eles, né? Não é aqui na fronte, né? Faz aquele sinal da cruz, né? Na igreja católica, aquela coisa da cinza, põe a cinza aqui, enfim. É porque existe uma razão para isso, né? Então, se a pessoa ali na fronte dela, no lóbulo frontal,
que é possível saber se ela é uma pessoa grande ou se ela é uma pessoa inferior. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações. Tergiversação é sem dúvida, né? Sem ficar pensando, ai, mas será? Ai, mas será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer o bem? O Emmanuel, será que eu vou fazer isso para fulano? Né? O Emmanuel diz assim, na dúvida entre fazer o bem ou não fazer o bem, faça o bem. Mesmo que você corra o risco, às vezes, de ser mal interpretado. Eu, às vezes, sou meio afoita, às vezes, para fazer algumas coisas e tal. Eu já fui muito mal interpretada em algumas coisas, mas o problema foi da pessoa. O problema é dela. É ela que tem maldade dentro dela, né? Então, é isso. Caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes, né? No nosso caminho. Ide sempre, sem temor, sem medo, né? O contrário do amor não é o ódio, é o temor. O ódio é um amor magoado, mas o medo, ele é terrível, porque ele impede a criatura de fazer as coisas, né? Ele paralisa, a pessoa que tem medo, ela não faz nada. Afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha, né? O seu andar, porque o medo é isso, ele trava a sua marcha. Entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores. Ó, nós estamos aqui de passagem, né? Estamos andando com a mala para cima e para baixo, né? Uma mochila nas costas. Viajores. Só por pouco tempo mais estarei nas trevas. Gente do céu, nós estamos nas trevas. Esse mundo que nós estamos é trevas. No livro Renúncia, quando Alcione decide encarnar na Terra, que ela já está em viagem para o planeta, né, para fazer essa encarnação, um grupo de almas vê que aqueles viajores, né, aquele grupo de almas iluminadas vindo em direção da Terra, aí eles entram no local onde ela trabalhava, né, num planeta muito mais evoluído que a Terra. E aí eles perguntam quem eram aqueles viajores que se dirigiam para a região das sombras densas. Das sombras densas. Aí falam que é Alcione, né? E eles ficam chocados. Por que que ela se predispôs a encarnar, né, na Terra? E aí é isso, né? Então nós estamos aqui nessa trevas, né? Essas trevas densas. Só por pouco tempo, e nas dores da provação. Porque a prova não é igual a expiação, né? Não é necessariamente expiando, mas se nós estamos aqui na Terra, as nossas experiências, elas são sempre sofridas. Por mais que a alma seja elevada, por causa das leis do planeta. As leis são muito rigorosas, não é fácil. Então, mesmo que é uma alma que não está em expiação, ela é igual você ter que fazer exercício físico, né? Vai doer a musculatura, né? Então, a dor da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. É aquilo que é o reino de Deus, né? O reino que Jesus falava que não era desse mundo.
É um reino desconhecido. Mas a partir do momento que vem uma doutrina e nos esclarece, então, tudo fica mais suave. Já podeis dar ao corpo, a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Então, é isso, né? Na nossa próximo encontro, nós vamos falar dos caracteres do verdadeiro profeta. Mas os falsos profetas, que não sejamos nós eles, né? Tenhamos esse cuidado de não nos transformarmos naqueles que falamos mais do que fazemos, né? Dá só uma licença, vou suspender só um minutinho, continuar a gravação, tudo normal, só ver um. Então, acho que deu para nós entendermos um pouquinho, né? Que com Jesus não tem palavrório, né? O cristianismo, ele é uma experiência. É uma religião prática, né? Não é contemplativa. Ela é absolutamente prática. E Jesus, ele não escreveu nada, ele viveu sempre demonstrando a importância da convivência, da alegria, não é? De que não houvesse separações de casta, veio trazer igualdade para as mulheres que eram tão oprimidas e até hoje é. Então, o Espiritismo ele vem com essa tarefa de resgatar essa prática, essa vivência, não é? Essa convivência, né? Viver com. Mas viver com, né, o outro, conviver, mas de uma forma doce, de uma forma amável. E para isso nós precisamos fazer a experiência. Temos que cair em campo, né? Não adianta ficar lendo livro, porque nós precisamos ser
amar os nossos inimigos, porque nós precisamos tratar bem as outras pessoas, mas se nós não vamos experienciar isso, né? Precisamos fazer a caridade, mas se nós não vamos onde está o filho do Calvário, se nós não vamos onde está o sofrimento, como é que nós vamos saber qual é a consequência daquela nossa ação para nós? Se depois que você consegue realizar alguma tarefa no bem, o que é que acontece com você depois disso? Ocorre alguma coisa na sua alma? Há uma modificação, né? No começo, é natural que a pessoa vá para o trabalho no bem, meio assim, mais por um esforço da vontade mesmo, assim, uma força, uma, uma determinação. Ela se determina a fazer aquilo, então ela vai, mas chega um momento que acontece alguma coisa com ela. O Emmanuel, ele fala sobre isso, no livro Perante Jesus, tem um texto que se chama Remuneração Espiritual. Então, ele fala do trabalho, disso, daquilo, mas que o trabalho é moedado, o que isso significa, que nós temos toda essa retribuição, mas que chega um momento em que o trabalho se transforma em prazer de servir. É só nessa hora que é só nesse momento que nós vamos ter o retorno do nosso esforço, que ele chama remuneração espiritual. É esse prazer, quando você já não é mais penoso para você realizar aquela tarefa. Você vai... Não é, Malvina? Quer falar alguma coisa, Miriam? Não, Márcia. É que o telefone estava afastado de mim. Aí quando você falou Malvina, eu fui pegar o telefone. Porque eu deixo ele arrumadinho para ele não ficar saindo. Aham, tá. Muito bem. Então, é isso. No começo, nós temos que ter uma determinação, uma disciplina, que o Emmanuel falou para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Temos que fazer mesmo cansados, mesmo, né? Mas não está valendo do ponto de vista ainda da modificação íntima. É só quando nós conseguimos vencer o grande vilão da alma, que se chama conforto, né? Não é? Tão bom ficar lá em casa, né, as coisas. Bom. É uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né, Márcia? Senão a gente envolve em não estudar, a gente envolve com outras coisas e passa e precisa trabalhar, não vai, e vai deixando. Quando você vê, você nem quer ir mais. Não. Por causa do conforto. O conforto é um vilão da alma. É. A aventura também é outra vilã, né? Pessoa que gosta de aventura. Está se aventurando sempre, né? E viaja para cá, viaja para lá, e corre, sobe, desce. E esse pessoal, mesmo o povo do centro, eu acho engraçado. É uma viajação. É tanto compromisso que esse povo tem, eu acho tão esquisito. Né? Quando eu fazia sopa, era difícil para mim todo sábado, né? Mas eu ia. Aí, quando eu tinha meus netos pequenos, às vezes eu estava pronta para ir, ela trazia os meninos. Aí eu não podia ir. Aí eu ligava e avisava que eu não ia. Mas as pessoas às vezes falta de ir de fazer uma sopa, de ouvir uma palestra, porque tinha que fazer a unha.
Ah, vai só, deixa isso para lá. né? Então, Hoje mesmo eu fui na cidade e eu fui mais de 4 horas. Eu chamei o Uber e fui. Eu fui na dentista. Aí, quando eu tinha planejado, eu falei, eu vou sair da dentista, eu vou na cabeleireira que não fica longe, dá certo para mim. Aí pensei em ligar para ela, falei, não vou ligar, eu vou cumprir a minha obrigação. A hora que eu sair da dentista, eu vou ver se eu desço até o mercado, comprar uns negócios que ficou sem comprar dia da compra, e vou ligar para o Uber e vou embora. E com tudo isso, eu cheguei em casa mais de 6 horas, né, porque caminhando devagarzinho e tudo, para poder fazer, não cair tudo. Mas eu primeiro fui na dentista, falei, o cabelo eu quero cortar, mas outro dia, outra hora, pode ser mês que vem também, não tem problema, deixa eu cuidar das obrigações. Mas as pessoas, eles tiram os horários assim para. Eu falo que é para vadiar. nós temos que ter cuidado, né? Porque Tem, senão, tem que ter muito cuidado. é, E você Jesus falou tudo pode isso, né? prestar atenção, se você falta uma vez, na Na outra já outra é mais aparece difícil. um problema, na outra você não vai mais. Vai ficando mais difícil. Por isso que Vai, vai. Você vai encontrando obstáculo para não fazer isso. o que os espíritos eles querem é só que nós, às vezes, mudemos um horário, modificar 10 minutos no horário, faz. A gente fala, não, mas isso é uma tolice. Não é isso, tira o teu ritmo. Que você falte É, uma vez que ele consegue te inspirar a, vamos dizer assim, né? Não, hoje eu estou muito cansado, não sei o quê, mas na verdade dava para você fazer alguma coisa ainda. Aí você perde o ritmo, aquela semana ela acaba ficando muito grande. Aí, quando chega na outra, você já quer dar 2 semanas de espaço. Aí depois você já quer dar exatamente. 1 mês de espaço. Daqui a pouco, acabou. Né? É aquilo. Exatamente. E Jesus, ele fala isso, né? Ele fala na parábola do semeador, que a semente cai, às vezes, e ela cai no espinheiro, ela ainda começa a germinar, põe uma raiz, mas os espinhos sufocam aquela plantinha. O que é isso? Senão as coisas do mundo, né? Você É, começa a cuidar quando você do mundo, quando você vê, você não tem mais tempo para nada, ó, né? E eu tenho uma amiga que ela dizia assim: o que fica para Jesus são as migalhas, são as sobras. A pessoa fala assim: ah, eu não fui porque não deu tempo, quer dizer, não sobrou tempo. A é, sobra, a migalha. Se ela tiver que optar ter uma viagem de negócios e ela ter um compromisso, é muito provável que é mais fácil ela deixar o compromisso do centro do que a viagem de negócio. E assim é, vai, né? é. E E com então isso, quantas pessoas que frequentavam e parou? Aqui em Jaru mesmo tem muitas. Elas, no dia de bazar, levavam roupa, juntava tudo, levava para o bazar, ficava um pouco ajudando. Ia no centro, estava sempre ali em comunicação. Aí vai deixando, não leva mais nada, não vai. Aí vai, quando vê, faz tempo que você não vê a pessoa. vai adiando, né? Vai adiante e não vai mais. Exatamente. Vamos ver aqui no livro dos médiuns, parece que ele fala alguma coisa a respeito disso, que nós estamos falando aqui no livro dos médiuns, falando sobre o centro espírita, e a importância de que o centro espírita tenha esses grupos, que não sejam muito grandes, para que essas pessoas possam se visitar, para que elas possam ser um grupo, esse grupo, o grupo que comanda, né, que dirige, que cuida, né,
que as pessoas se transformem realmente num feixe de varas, para que seja mais difícil de quebrar, né? Se você junta várias varas, né, junto, feixe de varas, não é tão fácil quanto se fosse uma só, né? Então, e também, se é um grupo que se ama, que se gosta, e como é que você vai amar e gostar sem conviver, sem estar junto, né? Então, é sobre basicamente isso que estávamos falando. Um grupo muito grande é mais fácil de ter dissensões e, né, ter conflitos. Então, no item 336, o que ele vem nos alertar? Não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha. Obstar-lhe é colocar um obstáculo, né? Colocar uma pedra em obstar-lhe a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente. Porém, os que agem na sombra, os que o acariciam o espiritismo com uma das mãos e o dilaceram com a outra. Esses seres malfazejos se insinuam onde quer que contem poder fazer o mal. Lembra que nós estávamos estudando? Não é? Nós estávamos estudando a classificação, estamos, né, no Livro dos Espíritos, as classes dentro dos espíritos imperfeitos, as classes. Então, a classe, 10ª classe, na terceira ordem, são aqueles, né, que fazem o mal, gostam de fazer o mal. E eles não querem que o bem prevaleça. Simplesmente. Como sabem que a união é uma força, tratam de a destruir a união, né? E eles começam a gerar discórdia. Tratam de a destruir, agitando brandões de discórdia. Então, como eles conhecem a mente de cada um, porque são seres, os espíritos são invisíveis, conhecem as conversas que as pessoas fazem, né, aqui e ali, então eles começam a fazer as tramas. E às vezes é encarnado também que faz isso, né? Quem desde então pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia, a divisão, não sejam agentes provocadores e interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritos verdadeiros e nem bons. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Então, às vezes, há um excesso de tolerância com pessoas que estão ali na casa para dividir, para criar cisânia. Kardec é muito firme nisso. O dirigente, aquele grupo que está interessado, que se ama, ele tem que ter capacidade de reconhecer, né? De reconhecer aqueles que estão ali para causar tumulto. E tem. Ora, compreende-se que infinitamente mais facilidade encontram eles de se insinuarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos, onde todos se conhecem. Graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição. Sob a aparência de interesse hipócrita pela causa, tudo criticam, formam conciliábulos
e corrilhos que presto rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Tratando-se de gente dessa espécie, apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários. A pessoa não quer, né? Nessas décadas de experiência nos movimentos espíritas, nós sabemos quanto isso é verdadeiro, né? Quanto pessoas transformam núcleos espíritas em degraus de poder, né? E então é horrível isso. Recentemente eu estava aguardando estar numa instituição grande, bem grande mesmo. E aí eles estavam esperando para abrir a porta, né? O centro espírita, de uma fila, e de repente uma pessoa começou a falar coisas, era uma trabalhadora da casa. Ela começou a fazer críticas muito fortes, sabe, aos dirigentes, a pessoas. Eu ouvindo aquilo, eu falei, olha aí, ó, né? Aí fazendo comparações na fila, porque não tinha o que fazer na fila, né? Aí começou a falar, fazendo uma coisa assim, que foi muito ruim aquilo. Então pensei, nossa, né? Quantas pessoas que se deixam levar por isso, né? E aí falando que os dirigentes anteriores não eram daquele jeito, que isso, que aquilo outro. Então, normalmente as pessoas que fazem isso são as pessoas que não é tão participativa. né, elas estão ali para criar confusão. É. Elas Tudo são. elas para fazer por cento, elas encontram obstáculo. Agora, perceber defeito dos outros é com nós mesmos. Exatamente. Então, é complicado. Então, porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos, que é a caridade, a fraternidade, né? Esses sentimentos que constituem os maiores obstáculos opostos aos seus manejos. Então, são encarnados que estão a serviço das hostes sombrias. Eles são, quando estão encarnados, né, eles são teleguiados. Semelhante estado de coisas desagradável em todas as sociedades, ainda mais o é nas associações espíritas. Porque, se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. Né? Dá para a gente ler mais um? 337. Se mal rumo a reunião tomar, dir-se-á, não terão as pessoas sensatas e bem-intencionadas a ela presentes o direito de crítica. Deverão deixar que o mal passe sem dizerem palavra e aprovar tudo pelo silêncio, porque tem dirigente que pensa ele tem que tolerar tudo, né? Porque senão a pessoa vai ficar, se for conversar a respeito daquela dificuldade, a pessoa vai se melindrar e tal. Mas essa é uma tarefa do dirigente. Ele precisa saber que naquele grupo está acontecendo isso, aquilo, que pessoas estão abandonando a tarefa porque tem alguém no grupo que está espalhando, né? Como já minha amiga, espalhando bolinho. Então, não pode deixar que o mal cresça. Sem dúvida, sem nenhuma dúvida, esse direito lhe assiste, ou seja, ficar quieto. Né? É mesmo um dever que lhes corre. Mas, se boa intenção os anima,
eles emitirão suas opiniões guardando todas as conveniências e com cordialidade, francamente, e não com subterfúgio. Se ninguém os acompanha, retiram-se, porquanto não se concebe que quem não esteja procedendo com segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se façam coisas que considerem conveniente. Não é? Pode-se, pois, estatuir. Então, é o Kardec chamando a atenção. Se está numa instituição, numa associação espírita, onde conclui-se que aquele comportamento é inadequado, que o grupo, que aquilo está tomando corpo, então, reunir, conversar, falar. Só que vai chegar um momento que alguém vai ter que sair. Então, ele diz o seguinte, ó, Kardec é muito preocupado com isso, com a sustentabilidade do centro espírita do ponto de vista moral, né? Pode-se, pois, estatuir como princípio, estatuir é colocar no estatuto mesmo, que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensiva ou subrepticiamente, por quaisquer meios, é ou um agente provocador, ou pelo menos um mau espírita, do qual cumpre que os outros se livrem o mais depressa possível. Gente, olha como Kardec é firme. Ele manda se livrar do mal espírita, porque ele vai causar um grave dano para aquele corpo associativo, aquele centro espírita, né? Porém, a isso obstam muitas vezes os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião. Razão porque convém se evitem os compromissos indissolúveis. A pessoa é dona do trabalho. Se ela sair daquele trabalho, não tem ninguém para fazer. Então, o povo aguenta. Então, o povo aguenta o mau humor, a pessoa está ali, irritada, é grosseira com todo mundo. Quem chega... Gente, quantas vezes nós já vimos isso? Então, os homens de bem sempre se acham suficientemente comprometidos. Os mal intencionados sempre o estão demais. Então, às vezes a pessoa pega muitas tarefas na casa espírita, avoca, né? Arroga para ela, né? O arrogante, para se tornar indispensável, né? Não é uma coisa fácil. Uma vez Divaldo falou assim que, pessoal, ele sempre que vinha aqui, ele nos dava muitos conselhos a respeito das organizações espíritas, né? Que nós sempre... Rondônia era um estado incipiente, nós mais ainda, né? Tudo novo. O movimento espírita nascente. Ele sempre nos orientava muito. E ele disse que, às vezes, chegavam lá, ele estava tentando psicografar, chegava um trabalhador e vinha e falava de um outro que não tinha condição de trabalhar junto, porque fulano isso, aquilo, aquilo outro. Aí ele falava assim, a casa precisa dos dois. A casa precisa dos dois. Mas pode viver sem nenhum. Então, é isso. O espiritismo não precisa de nós, né? O centro espírita que não sobreviver a alguém que está ali no seu meio, que não pode sobreviver sem ele, apesar das más intenções daquela pessoa,
mais cedo ou mais tarde ele vai sucumbir, né? Então, é uma coisa complexa, mas que Kardec já previu tudo isso, né? Já previu. Agora, às vezes o dirigente tem um compromisso, às vezes com uma pessoa, né? Um compromisso, enfim, aí tolera além da conta, e isso não é para ser grosseiro nem nada, mas é colocar os limites, as normas, as regras, né? Enfim. Então, é isso, querida. Eu acho que nós vamos encerrando, não é? Vamos parando por aqui. E eu hoje vou fazer a oração, tá bom? Para nós encerrarmos, deixa eu só parar essa gravação.